pessoal, estamos aqui com uma questão de pórtico plano, uma questão da César Gran Rio, que pede o seguinte, né? Os momentos fletores nas seções de S1 a S5. Primeiramente, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal para nos ajudar e motivar. A gente sempre está gravando mais vídeos para vocês, né? Principalmente em questões de concursos. E deixe seu comentário, né? Sua sugestão e sua crítica, né? Se precisar que a gente melhore mais, né? É, eu estou usando aqui uma mesa, né? Que eu comprei agora recentemente. Então, se eu errar, né? Alguma coisa, algum movimento, né? Peço perdão já desde o início, né? Que é a primeira vez que eu estou usando essa mesa, né? Então vamos lá. Que seções são essas, né? A seção S1 e S2, elas estão localizadas aqui, ó. Uma está imediatamente antes, abaixo do ponto 1, e outra está imediatamente depois do ponto 1. Seção S3, S4 e S5, eles estão localizados aqui, ó. S5 está aqui, S4 está aqui e S3 está aqui. Então, numa questão dessa, que parece difícil, né? Mas se você for analisar, aqui é um apoio do primeiro gênero. Aqui eu só tenho reação vertical. Tanto em S1 quanto em S2, eu não vou precisar calcular essa reação aqui, porque ela não produz momento, ó. Olha como ela está na mesma linha de ação aqui, ó, do ponto 2, do ponto 1, né? Ou seja, ela não vai produzir nem momento em S1, que está aqui embaixo do ponto 1, e nem em S2, que está imediatamente após o ponto 1. Então essa reação aqui não provoca momento. Certo? Porque as duas seções aqui, ó, estão praticamente na mesma linha de ação da reação. Então, olha só como a questão já começa bem fácil, né? Então, aqui, ó, vamos desenhar aqui a seção S1 e S2, né? Seção S1, ó. Aqui eu tenho a reação, que não me importa agora, né? Eu vou chamar de RV1. Aqui está a minha seção S1. Lembrando também que eu dou aulas particulares, né? Na plataforma SuperProf. Eu vou deixar o link para vocês. Ou meu número, né? E-mail, se vocês quiserem agendar uma aula particular comigo. Então aqui, ó, aqui tá o meu momento M1, né? Aqui está o meu momento M1. Por que eu estou botando nessa direção aqui? Porque eu estou dizendo que inicialmente, né, eu estou adotando aqui que inicialmente as fibras do lado direito, né, elas estão sendo tracionadas. Por isso que essa ponta aqui, ó, tá desse lado aqui, ó, que tá puxando, né, essas fibras aqui do lado interno. E essas fibras aqui do lado externo estão sendo comprimidas. Por isso que tá essa seta aqui, ó, para esse lado. Significa que está comprimindo esse lado aqui, ó. Então, aqui eu tenho a única força que produz momento
nesse ponto 1 aqui é essa força de 20 kN. Qual que é o braço de alavanca dela? Tá lá na figura. É 1 metro. Então, quem vai ser M1? M1 vai ser igual a menos 20. Menos 20 vezes 1 metro. Certo? Então M1 vai ser igual a menos 20. Assim, eu não vou detalhar muito, né? Eu vou até explicar melhor essa primeira sessão, mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou acabar calculando de forma mais rápida. Mas se você quiser, né, agendar uma aula, eu vou deixar o link para vocês para que a gente tenha mais tempo, né? Mas aqui eu vou explicar aqui essa parte com mais calma. Vamos apagar aqui, ó. Primeiro, normalmente a gente adota essas fibras aqui internas do pórtico tracionadas. Por isso que eu vou colocar esse tracejado aqui, ó. O que significa esse tracejado? Eu estou dizendo que inicialmente essas fibras estão sendo tracionadas. Ou seja, se nesse pilar aqui, ó, eu estou colocando o tracejado para dentro, né? Então significa que essas fibras do lado direito, aqui eu vou fazer um desenho aqui de um pilar. Peraí, vamos fazer de novo aqui. Eu vou desenhar só a seção aqui. Só uma parte dela, tá? Então aqui, se eu coloco o tracejado aqui desse lado aqui, ó, significa que o meu momento ele está tracionando essas fibras aqui e comprimindo essas aqui, ó. Eu vou até botar um símbolo de negativo, ó. Tá comprimindo aqui, ó. E aqui é positivo. Aqui é positivo. Mas se eu quisesse, eu poderia botar o quê? Poderia dizer que as fibras daquele outro lado ali, ó, eu poderia botar o tracejado do lado de lá, ó, que é como se eu botasse aqui desse lado aqui, ó. Certo? Aí o que iria acontecer? Agora aqui estariam sendo tracionadas. Que meu momento agora ele estaria nesse sentido aqui, ó. Tracionando essas fibras aqui e comprimindo essas daqui. Ok? Então isso aqui é só para você entender por que eu botei o momento nesse sentido aqui, ó. E aí se eu botar, vamos utilizar uma das equações da estática, né, que é o somatório dos momentos igual a zero. Eu vou adotar o sentido anti-horário como positivo. Quem que está no sentido anti-horário aqui? M1. Então M1 é positivo. O 20, ele está girando, em relação ao ponto 1, ele está girando nesse sentido aqui, ó, também no sentido anti-horário. Por isso que vai ser mais 20 vezes o braço de alavanca, 1 metro, né? Por isso que M1 vai ser igual a menos 20,
kN/m. Então aqui já não pode ser a letra C e não pode ser a letra E. A seção S2 vai ser praticamente a mesma coisa. Eu não vou nem desenhar para não perder muito tempo, mas a mesma coisa, ó, porque as seções, a não ser que eu tivesse um momento, a não ser que eu tivesse um momento concentrado aqui em um. Se eu tivesse um momento concentrado aqui em um, aí seria diferente, aí iria mudar. Mas como eu não tenho nada, o momento em um vai ser igual ao momento em dois. Então, ó, vamos desenhar aqui rapidão a seção 2. Aqui é a seção 2, ó. Tá vendo como é a mesma força? Somente a força de 20 kN produz um momento nessa seção 2, ó. Essa reação aqui continua não provocando momento aqui. Então se você aplicar lá o somatório de momentos, vai ser a mesma coisa, vai ser menos 20 vezes 1. Ou seja, M2 vai ser igual a menos 20. Ou seja, não pode ser letra A, né? Aqui, ó, não pode ser. E não pode ser letra D. Ou seja, uma questão que parece ser muito difícil, a gente já consegue marcar a alternativa. Ok? Mas vamos supor que não desse para marcar ainda. Vamos supor, não dá para marcar a alternativa ainda. Não dá ainda para marcar a alternativa. Qual seria a próxima seção que você iria pegar aqui? A seção S3, tá aqui. Eu vou precisar calcular a reação RH. A seção S5, eu vou precisar calcular a reação ou RV1 ou RH2. Eu vou precisar calcular uma dessas duas, né? Mas o S4 não, o S4 é um balanço aqui, ó, tá nesse trecho aqui em balanço. Ou seja, eu iria pegar aqui a seção S4, ó, pegar pela direita. Seção S4. Que eu só tenho o carregamento distribuído. De 10 kN. Ou seja, eu coloquei aqui tracionado embaixo, né? Meu momento vai estar nesse sentido aqui, M4, tracionando, né? A fibra de baixo e comprimindo a fibra de cima. Então, aplicando lá o somatório dos momentos aqui em 4, você vai ver que o M4 vai ser igual a menos 10 vezes quem é essa distância aqui é 2 metros.
Então, vezes 2 metros. Isso daqui é a minha força. Essa força aqui, ó. Que no carregamento distribuído, eu posso eu posso ter, né, uma força equivalente, né, que vai estar no centro da carga, ou seja, a distância daqui para cá vai ser a metade de 2. E essa força equivale à carga distribuída vezes o comprimento dela. É a base vezes a altura, né? Que vai dar 20. Aqui, ó, 10 vezes 2 vai dar 20. A força vezes a distância. Quem é a distância? É 1 metro. Então, o M4 vai ser igual a menos 20 kN metro. Agora vamos aqui, ó. Aqui a gente já matava também, né? Se precisasse calcular mais uma seção, a gente calcularia a 4. A 4 tá aqui, né? 20, né? Tá aqui, ó. Agora, para calcular o momento na seção S5 e S3, você vai perceber que eu vou precisar calcular somente o RH2. Então vamos calcular o RH2. Quem que é o RH2? Tá no eixo X, né? Na direção horizontal.